Nós vamos falar agora sobre o looping chamado for next. Bom, qual a diferença desse looping e o looping que a gente viu na aula anterior chamado do while? Bom, basicamente a diferença entre os dois é que no caso do while ele usa uma condição para rodar. Então a gente determina através de uma condição quantas vezes ele vai repetir comando ou conjuntos de comando. Então, no exemplo que a gente fez no vídeo anterior, da pulagem de linha, a condição que a gente colocou foi que ele rodasse enquanto encontrasse células preenchidas, ou seja, células diferentes de vazio. Então, essa foi a condição que a gente determinou. Já no caso do for next, ao invés da gente definir uma condição, nós vamos definir o número de vezes que ele vai rodar. Ou seja, para usar o for next, a gente precisa saber quantas vezes nós vamos rodar. Então imagine que nós fôssemos fazer um programa para rodar na quantidade de dias de uma semana. Então, como a gente sabe, uma semana tem 7 dias, portanto a gente ia usar o for next para rodar 7 vezes. Então essa é a estrutura do nosso looping for next. Então a gente vai definir a quantidade de vezes que ele vai rodar e vai colocar dentro esse número dentro de uma variável. A gente vai ver com mais detalhes depois o que é uma variável e para que ela serve, mas aqui só para a gente analisar a estrutura do looping ficaria dessa forma. For, que é o começo do nosso looping, diferente lá do while, que começa com do. Uma variável chamada contador, é igual a 1 to 10, ou seja, 1 até 10. Então, essa parte aqui é a quantidade de vezes que ele vai rodar. Então, é assim que a gente escreve o nosso for next. Então, se nós fôssemos rodar o exemplo da semana, seria for contador 1 to 7. Então, ou seja, a variável contador é alimentada com a quantidade de vezes, 1 até 7. E para finalizar o nosso looping, a palavra next, que fecha o nosso laço e faz ele retornar para o contador até que ele atinja a quantidade que a gente definiu. Bom, antes da gente ir lá criar o nosso for next na prática, lá no ambiente de programação, eu vou dar uma breve explicação aqui do que são variáveis e para que elas servem. Uma breve definição seria um espaço na memória do computador, ou seja, toda vez que a gente precisa fazer um cálculo, armazenar números, datas, enfim, quando a gente precisa usar a memória do computador de forma temporária, a gente faz uso das variáveis. Bom, e quais são os tipos de variáveis que a gente mais usa no VBA, por exemplo? No caso dos números, para a gente fazer cálculos, a gente usa o double, de dupla precisão, que seria para uso de cálculos com números milhões, milhares, bilhões. O integer, que a gente usa para números inteiros, a gente não vai usar, por exemplo, casas decimais, a gente usa o integer. Para data, a gente usa o date. Para textos, a gente usa string. E para endereçamentos, a gente usa o range, worksheet, workbooks, etc. Então, para quem quer saber mais sobre variáveis, quais são todos os tipos e os tamanhos de variáveis, basta colocar no Google resumo do tipo de dados VBA. E a gente vai ver uma tabela de todas as variáveis. Bom, para finalizar a explicação de variáveis, só uma observação aqui. A gente vai entender a variável quando a gente estiver usando mesmo, na prática. Mas para fins didáticos e de conceitos, para a gente saber por que a gente usa, eu dei essa breve explicação aqui, ok? Então, quem não entendeu por enquanto, não tem problema, que no decorrer do curso a gente vai entender na prática, ok? Agora a gente vai então criar o nosso looping for next. Como vocês podem ver, eu já criei o módulo, inserir módulo, e já criei o nome da nossa macro. A gente já pode escrever o nosso looping. A nossa macro vai chamar falar números contador. E o que a gente vai fazer com o for next aqui? A gente vai criar um loop usando o for next para o computador falar para a gente cada um dos números que está no nosso contador do for next, ok? Pode parecer incrível para algumas pessoas, mas a gente vai fazer o computador falar. A nossa primeira linha de programação
vai ser para criar a nossa variável. Ou seja, com essa primeira linha, a gente vai informar o computador que a gente vai fazer uso da memória dele, da memória temporária. Então, a gente vai, com essa primeira linha, criar a nossa variável. Então, a instrução que a gente usa para criar a variável é a dim, de dimension em inglês. Então, dimensão, a gente vai dimensionar a nossa variável, vai dimensionar o espaço da memória do computador. Depois do dim, a gente coloca um nome, a nossa variável vai chamar contador, poderia chamar qualquer outro nome, aqui segue a mesma regra que a gente viu lá atrás para os nomes de macro, né? Para os nomes dos nossos programas, então a gente podia colocar banana aqui, que ia funcionar do mesmo jeito. Mas como a gente quer ser mais específico e saber para que serve, vai ser contador o nome da nossa variável. Depois vem a palavra as, de como, né? Ou seja, qual vai ser o tipo da nossa variável. Nesse caso aqui, a gente vai usar o integer, que é um tipo de variável para números inteiros, ok? Agora a gente já pode começar a escrever o nosso looping for next. Então ele começa com for, contador, que a gente acabou de criar ali, é igual a 1 até 5. Então for, contador, igual 1 to 5. E fechando o nosso laço aqui, next, para ele voltar lá para o começo. E agora a gente vai colocar o nosso comando aqui para que o computador fale cada um dos números que ele estiver rodando, ok? Então agora a gente já pode escrever o nosso comando para que o computador fale para a gente cada um dos números. Então a gente usa o comando application.speech.speak e aí a gente já pode colocar aqui o que ele vai falar, que seria um texto. Nesse caso, a gente vai usar o próprio contador. Então, contador. E aí a gente já pode executar a nossa macro e ouvir o computador falar os números. Então, vamos lá, vou dar um play aqui. 2, 3, 4, 5. Bom, esse então foi o nosso loop for next, usado para repetir comandos de 1 até 5. Nesse caso, o comando foi falar cada um dos números, ok? Como curiosidade e até mesmo por ser engraçado, quem quiser brincar um pouco aqui com este comando, speech speak, basta usar esta linha na programação e colocar o que você quiser falar em aspas aqui, que vai ser um texto, né? Então eu vou executar aqui este texto que eu coloquei. Parabéns pela criação desta macro. Bom, tá aí o uso do speak. Bom, então para finalizar aqui o assunto sobre os loops, nós vamos falar sobre o terceiro e último loop chamado for each. A diferença básica dele para os outros dois que a gente viu é que ele roda dentro de uma coleção, ou seja, ele roda dentro de grupos de objetos que a gente vai dizer qual é. É como se nós definíssemos, por exemplo, o grupo carros e esse loop rodasse apenas com cada um dos itens que seria cada um dos carros. Portanto, bicicleta não faria parte do loop, ok? Bom, então esse é o exemplo que a gente vai fazer lá no ambiente de programação usando o loop chamado for each. Então, como a gente pode ver, a estrutura do for each é bem parecida com a estrutura do for next. A gente faz uso também de uma variável, né? A gente dimensiona uma variável também. Nesse caso aqui, eu chamei a variável de planilha e como sendo do tipo worksheet. O que seria esse worksheet? O grupo que a gente vai percorrer. Então, quer dizer, para dimensionar a nossa variável seria planilha, que é o número do item. A gente poderia colocar qualquer outro nome. Eu chamei de planilha para ficar mais fácil, como sendo desse grupo worksheet. E o nosso looping vai percorrer cada item desse grupo worksheet. Então, quer dizer, a gente vai ver agora como a gente faz para percorrer com esse loop todas as planilhas de determinado arquivo, ok? Bom, então antes da gente começar a escrever o nosso loop for each, a gente vai definir aqui qual vai ser o objetivo dessa macro. Então, o que essa macro vai fazer? Ela vai desocultar todas as planilhas que estão ocultas no arquivo ativo. Então, o nosso for each vai percorrer cada uma das planilhas, inclusive as planilhas que estão visíveis,
e vai desocultar aquela que está oculta, ok? Para isso, eu criei algumas planilhas e ocultei elas aqui, são meia dúzia de planilhas, e agora a gente vai reexibir todas elas de uma só vez. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a nossa variável para a gente poder trabalhar com o nosso grupo. Então a nossa variável vai chamar planilha, né? E vai ser do tipo worksheet. Então criamos a nossa variável e agora a gente já pode começar a escrever o nosso for each. O nosso for each começa com for each planilha, que é a nossa variável, que vai servir aqui como um item do grupo. Então, in, que seria no grupo, worksheets. Então, tá aqui, next, fechando o nosso laço. Então, a estrutura do nosso for each é essa. For each, em cada item do grupo worksheets. E agora, para percorrer cada um dos itens que a gente chamou aqui de planilha, a gente tem que colocar planilha visible, que é a propriedade que torna a planilha visível ou oculta, é igual a true. Ó, true. Então, esse é o comando que a gente usa para tornar a planilha que a gente vai estar percorrendo visível. Eu vou dimensionar aqui a janela para a gente ver a macro sendo executada aqui na planilha. Então, como a gente fez, ocultamos aqui 6 planilhas, né, meia dúzia de planilhas, e a gente vai agora desocultá-las ou reexibi-las. Então, eu vou dar um play aqui na minha macro. Pronto. Todas as planilhas que estavam ocultas passam a estar visíveis agora, ok? Então, esse é o nosso for each. Então, eu vou colocar um breakpoint aqui na primeira linha do for each. Vou executar aqui com F5 e notem o seguinte. A cada vez que o nosso looping é executado, ele passa por cada um dos itens do nosso grupo chamado worksheets e faz o comando de tornar visível ou mudar a propriedade visible de cada um dos itens. Bom, com isso então a gente fecha o assunto dos loops. A gente viu os 3 mais importantes, os 3 que são mais usados e, é claro, reforçando, a gente vai trabalhar muito ainda com loop no decorrer dos outros vídeos, porque, como eu disse lá no começo, essa é uma parte da programação muito importante e que está presente em quase todos os tipos de necessidades. Então, a gente vai estar trabalhando e reforçando mais a aprendizagem dos loopings, ok? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de dar um like aí embaixo e se inscrever no canal para ficar sabendo sobre todas as novidades, ok? Valeu, obrigado por ter assistido. Um abraço.